a tua vontade, nos ensine a te imitar. Amém, igreja. É muito legal saber que vocês estão esse mês aí, o mês inteiro, né, falando sobre missões. A gente, como missionários, a gente fica muito feliz quando a gente ouve que isso está acontecendo em alguma igreja, porque, por incrível que pareça, isso não é uma realidade muito comum, né? São poucas as igrejas que tiram tanto tempo, assim, tantos domingos, para falar e ministrar sobre missões aos membros, né, ao corpo, à comunidade. Então, glória a Deus. Quando o Otávio me falou isso, eu fiquei, de fato, muito feliz. Eu sei, então, que vocês já ouviram sobre a grande comissão, ouviram tantas coisas, né? E que Deus nos ajude aí nessa manhã a ser mais abençoados e mais tocados. A gente vai falar, então, sobre o Sermão do Monte nessa manhã. A gente conhece muito o Sermão do Monte, né? Não é novidade para você o Sermão do Monte, principalmente para quem já está há muitos anos na igreja, né? A gente tem aí uma preciosidade, algo muito importante para a gente, né? Que são as bem-aventuranças. Então, Jesus vai dizer aqui, vai ensinar para os discípulos coisas muito importantes, né? Coisas preciosas, coisas que são fundamentais aí para nós, para a nossa fé. E então, isso é muito bom, isso é maravilhoso, mas eu queria que a gente se atentasse nessa manhã a esses 2 primeiros versículos aqui. Depois você pode voltar a ler na sua casa, e, enfim, se aprofundar aí nas bem-aventuranças, o que é cada uma, o que cada uma delas significa. Tem muita riqueza aqui, um conteúdo muito, muito profundo, mas a gente vai se atentar nesses 2 primeiros versículos nessa manhã, e eu tenho certeza que Deus vai falar muito aos nossos corações. No livro de Mateus, até a gente chegar aqui no capítulo 5, a gente tem algumas coisas pontuais aqui para entender. Primeiro a gente vai ver no capítulo 1 a genealogia de Jesus, né? É uma parte que a gente talvez não gosta muito de ler, né? Alguns acham um pouco chato assim. Jesus, fulano, filho de ciclano, e aí vai um monte de nome, alguns nomes difíceis e tal. E aí a gente tem essa genealogia aí. Depois a gente tem a pregação de João Batista, o batismo de Jesus feito por João Batista. A gente tem Jesus sendo tentado no deserto e passando e vivendo tudo que a gente sabe que ele viveu ali nesses dias no deserto. E aí a gente chega, então, aqui no Sermão do Monte, onde Jesus, como a gente acabou de ler, se retira para o monte com os discípulos. E a gente vai pontuar aqui algumas coisas que são interessantes, que podem ajudar a gente a entender um pouco mais e falar um pouco mais sobre missões. Alguns teólogos, alguns estudiosos vão dizer que nos 3 anos de ministério de Jesus, talvez no primeiro ano, Jesus ainda estava um pouco no anonimato. Jesus não era tão conhecido assim. Claro, já existia uma multidão, a gente acabou de ler aqui, mas não era como foi no segundo e no terceiro ano, né? Então, alguns vão dividir aí o primeiro ano como a saída de Jesus desse anonimato para se tornar conhecido, o segundo ano onde Jesus de fato já é conhecido ali em toda a região, e o terceiro ano alguns vão classificar como o ano onde Jesus foi duramente e começou essa perseguição. E aí, então, nesse contexto aqui, que a gente tem a genealogia de Jesus, a gente tem a pregação de João Batista, o batismo de Jesus, a gente tem, de maneira bem clara aqui, a tentação de Jesus no deserto. Jesus já tem uma multidão seguindo ele, e ele decide fazer uma coisa bem específica aqui. Ele se retira para um monte, e ele sobe para esse monte só com os discípulos. A gente vai ver aqui que a multidão não foi com Jesus. A multidão ficou lá no pé do monte, esperando, enquanto Jesus, no alto do monte, compartilhou só com os discípulos e não com a multidão as bem-aventuranças que a gente tem aí a partir do versículo 3. E é nesse contexto aqui, é nesse lugar onde Jesus está, lá no alto do monte, com os seus discípulos, que a gente vai pensar algumas coisas juntos aqui nessa manhã. Então, Jesus sobe no monte para ter um tempo só com os discípulos. O Sermão do Monte, então, ele é um sermão para os discípulos de Jesus. Não foi um sermão para a multidão. Jesus ele sobe lá e ele sabe que, a partir dali, os discípulos iam ter muito trabalho. Jesus sabia que a tarefa era muito grande. Nesse tempo que ele teria, nesses 3 anos de ministério, muita coisa ia acontecer. Os discípulos iam ver, iam testemunhar, iam participar de muita coisa aqui. Então, a gente está nesse contexto aqui.
Os discípulos já ajudavam Jesus no trato com a multidão, tanto que muitas vezes eram os discípulos que faziam várias coisas. A gente vai ver em diversas narrativas, em diversos textos, os discípulos com responsabilidades ali, junto com o ministério de Jesus. Jesus estava encarregado de pregar, enfim, de fazer o que ele fez, as maravilhas, os milagres, as curas, as transformações, e os discípulos ajudavam ali a controlar, organizar, planejar as coisas. Quem aqui já assistiu The Chosen? Alguém já assistiu? No The Chosen dá para ver muito bem, né? Jesus manda, você vai comprar isso, você vai fazer aquilo, prepara isso, organiza isso, o lugar que a gente vai. Então, os discípulos tinham essa função também, esse serviço ali. Tanto que diversas vezes a gente vai ver eles acertando e algumas vezes a gente vai ver eles errando. Quer ver um exemplo deles errando? Quando as crianças queriam se achegar a Jesus, o que eles fizeram? Tentaram impedir as crianças de se aproximar, e Jesus, com todo zelo, todo carinho, corrige, ensina eles, não é assim, deixa as crianças virem, tem algo importante aqui. Outro exemplo, quando o cego de Jericó, Jesus estava passando ali em Jericó, o cego começa a gritar, o que eles fazem? Fica quieto aí, você está atrapalhando. Jesus não vai ficar aqui em Jericó, Jesus está indo para Jerusalém. Os discípulos, a multidão, junto com os discípulos, pedem para esse cego ficar quieto, parar de gritar, parar de atrapalhar, e aí Jesus fala, opa, tem algo aqui para acontecer, tem algo aqui para eu fazer. Então a gente entende que os discípulos eles já tinham aqui tarefas, funções, e Jesus então se retira com esses homens aqui para esse lugar. Jesus se separa com eles para ensinar algumas coisas só para eles. Eles já estavam vendo várias coisas, aprendendo várias coisas com Jesus, eles já presenciaram alguns milagres, algumas coisas, e por que então, já que tinha uma multidão lá embaixo esperando, por que ouvir as palavras de Jesus importava aqui agora? Por que parar tudo, deixar a multidão lá no pé do morro, lá embaixo esperando, importava? Por que isso, nesse momento, por que isso não aconteceu antes? Por que Jesus escolheu esse momento, esse lugar aqui, nesse exato momento, para estar com os discípulos? Por que ouvir as palavras de Jesus e para os discípulos ouvir as bem-aventuranças era importante justo agora? A gente tem uma multidão lá esperando Jesus. Jesus, olha o tanto de gente que tem lá embaixo para a gente servir, para o Senhor curar, para o Senhor transformar, para o Senhor libertar, o tanto de gente que está lá embaixo. A gente vai parar tudo, a gente vai pedir o povo para esperar, para a gente poder subir. Jesus, eu adoro estar com o Senhor, é muito bom. Tanto que eu larguei tudo. Eu deixei as redes, eu deixei meu trabalho, eu deixei a coletoria, eu deixei minha família, eu deixei tudo para seguir o Senhor e agora o Senhor quer. Tem com esse tanto de gente aqui esperando, a hora da gente fazer o negócio acontecer, o Senhor está chamando a gente para subir um monte, só nós aqui, e aí o povo? Por que isso aconteceu aqui e agora? Por que por esses caras, por esses discípulos, ouvir a palavra de Deus e ouvir só eles e Jesus era importante aqui e agora? Por que para essas pessoas, como discípulo então, era importante isso aqui? Por que para você é importante estar aqui na igreja no domingo? Você tem um almoço para fazer daqui a pouco, você tem uma visita para receber, você poderia estar com a sua família no parque, andando de bicicleta, fazendo uma caminhada, acordar mais tarde, afinal hoje é domingo. Por que às vezes a gente para? Por que a gente está aqui hoje? Por que você deixou sua rotina, os seus afazeres domésticos? Talvez você teve uma semana muito agitada, talvez você está cheio de coisa para fazer, você está até aqui de tarefas e de demandas. Talvez sua casa está de cabeça para baixo e hoje era um bom dia para você arrumar a casa, arrumar o quarto, lavar uma roupa. Por que parar e vir para a igreja nesse domingo, que é o dia do Senhor, e estar aqui para ouvir a Deus é importante? Tem uma multidão esperando. A gente tem uma multidão de tarefas para fazer. A gente está falando de missões, tem um monte de coisa para acontecer lá fora, no chão do mundo. E por que, Caê, você veio falar de missões, você está falando... Peraí, será que está fazendo sentido? Jesus não deixou de se importar com a multidão em nenhum momento. Tanto que, logo após o Sermão do Monte, Jesus desceu e ele foi servir a multidão. Ele foi fazer o que ele veio para fazer. Curar, transformar, trazer de novo, começar esse reino que já é e ainda não. Jesus veio para trazer tanta riqueza, tanto ensinamento. A gente tem aqui Jesus, na sequência do seu ministério, curando, transformando, ensinando as parábolas, fazendo tanta coisa preciosa. Jesus ia fazer. A multidão não ia deixar de ser atendida por Jesus, a multidão não ia deixar de ser tocada por Jesus, de sentar e compartilhar. Não, Jesus ia fazer, está tudo certo. Mas tem uma chave aqui, uma chave fica meio coach, né? Não gostei de ter falado chave. Mas tem um ensinamento aqui muito precioso para a gente. Tem algo de Deus aqui para a gente. E a primeira coisa
que eu queria que a gente pensasse aqui nessa manhã é que as palavras de Jesus, elas são mais importantes. Ao contrário de uma teologia que a gente vê muito por aí, se você entrar no Instagram agora, no YouTube, e se você não tiver discernimento para separar quem você vai ouvir, o que você vai ouvir, é uma teologia que é o fazer. Você precisa fazer, você precisa servir, você precisa ganhar dinheiro, você precisa vestir melhor, você precisa servir melhor, você precisa ser um crente melhor nisso, você precisa ser um pai que faz assim, a mãe que faz assim. É muito o que você faz, o que você produz, o que você entrega. A gente vive... só eu que vejo isso aqui? Não. Isso também é verdade para vocês. Num mundo, num universo onde esse fazer muita coisa, estar cheio de coisa, e estar cheio de coisa é visto com bons olhos pela nossa sociedade, né? Uma pessoa que... E aí, o que você vai fazer amanhã? Não, estou de boa, vou ficar em casa, não tenho nada para fazer. Nossa, que pessoa estranha. Não tem nada para fazer? A gente não vê com bons olhos uma pessoa que decidiu descansar. Uma pessoa que decidiu passar uma parte do dia dela tranquila, sem um afazer, sem uma tarefa, sem uma demanda, sem algo urgente para resolver, algo grandioso demais para fazer. Às vezes a pessoa posta lá uma foto assim, sentada, lendo um livro, ou simplesmente, sei lá, olhando uma paisagem. Pessoa estranha, o mundo acabando, Bolsonaro, Lula e não sei o quê, e discute isso, e você está aí. A gente vive numa sociedade que é assim, que a gente não vê com bons olhos o você não ter tarefas demais, você ter uma rotina, às vezes, eu só posso ir até aqui, mais do que isso eu não faço. Isso, infelizmente, queridos, chegou para a igreja, né? A gente vê muitas igrejas por aí, onde se você não serve, se você não tem um ministério, ou se você chega para o seu líder e fala assim, fulano, eu preciso de um tempo, cara, eu preciso de um tempo porque eu preciso cuidar mais da minha esposa, eu preciso ter mais tempo com a minha família, eu estou trabalhando muito. Essas coisas não são vistas com bons olhos, porque você, como crente, você tem que ser como os discípulos de Jesus, que faziam e aconteciam. A gente tem uma teologia que está invadindo isso. Para qualquer lugar que você olha, você vê isso acontecendo hoje em dia. Você olha e esse é o lugar que a gente está. Coach, pessoas que, sei lá, nem são pastores ou nem vivem a vida da igreja, usando textos bíblicos para falar sobre produtividade, sobre que você tem que ser isso, você tem aquilo. E talvez os discípulos estavam pensando assim também, mas tem uma multidão lá embaixo. Por que agora nós vamos sentar? Por que Jesus não fala isso já no meio de todo mundo? Todo mundo já ouve. A gente com essa nossa agenda cheia de coisa, porque eu tenho que fazer isso, entregar aquilo. Gente, se Jesus pensasse assim, se essa fosse a forma com que Jesus veio para ser e para servir, ele não tinha esperado 30 anos para começar o ministério dele. Imagina, Jesus já nasceu e já começou. Imagina que estranho seria. Não, tem um processo aqui, tem um tempo para as coisas acontecerem. As coisas aqui, por Jesus, elas são feitas com ordem, com um certo equilíbrio aqui. Então, a gente já vê que as palavras de Jesus, elas são mais importantes do que qualquer coisa. O mais importante não é o tamanho da minha lista de tarefas, ou quão bom, ou quão eficiente eu sou em pegar a minha lista e dar check, fiz isso, eu fiz aquilo, eu posto, e o mais importante não está nisso. E eu não estou falando que a gente não tenha que fazer, que a gente não tenha que servir, não é esse o caminho que eu quero que a gente siga aqui. Mas é a gente entender que o mais importante é a gente parar e ter esse momento para ouvir a voz de Jesus. Quando Jesus chama Mateus na coletoria, o que Jesus faz? Jesus chega, chama Mateus, Mateus aceita o chamado de Jesus, ele larga tudo, e aí, em vez de Jesus já colocar Mateus para fazer, para agir, Mateus, você vai fazer isso, sua função é essa, você cuida disso, disso. O que Jesus faz? Mateus, vou jantar lá na sua casa hoje. Eu vou sentar com você na mesa. Eu vou olhar para você, a gente vai dividir o pão, a gente vai se relacionar, a gente vai dividir o alimento, a mesa, a gente vai sentar na mesma mesa, do mesmo jeito. E aí depois a gente vai sair para trabalhar. Primeiro eu quero me relacionar com você. Primeiro eu quero que a gente sente, jante junto, tenha um tempo de comunhão, e aí as coisas vão acontecer. E aí isso, às vezes, é tudo que a gente faz. A gente tem, às vezes, tarefas demais, coisas demais para fazer, e às vezes são coisas boas, gente. Né? Muitas das vezes as nossas listas de tarefas, de afazeres, coisas que você está planejando fazer e cumprir, são coisas boas. Até porque geralmente a gente foge das coisas que são chatas de fazer, né? Isso aqui, vou ver se eu delego para alguém, vou pedir alguém para fazer e tal. Lá em casa, nesses dias que está mais frio, a torneira era elétrica, ela queimou. Aí fica assim, a Aline olha para a louça, a água não está quente mais, aí eu olho para a louça, aí fica aquela coisa, né? Vou deixar para a Aline lavar, ela deve pensar a mesma coisa. Até alguém tomar a decisão de lavar. Então, coisa ruim a gente não coloca na lista.
Coisa que é difícil, que é chata, a gente delega para alguém, a gente passa para frente. Então, às vezes, a gente está ocupado demais, querendo servir a multidão, servir a igreja, servir nossa família com coisas boas. Isso é ótimo, que bom. Isso mostra a intenção do nosso coração, isso mostra o quanto a gente está preocupado em servir, em cumprir com as nossas demandas, em cumprir com as nossas tarefas, os nossos afazeres, mas ouvir a voz de Jesus é muito mais importante, gente. Jesus deixou a multidão, uma multidão esperando para ele ter um tempo para os discípulos ouvirem a voz dele. Deixa eu te falar aqui, bem-aventurado vai ser quando isso acontecer, bem-aventurados são esse tipo de gente, bem-aventurado é o que passa por isso. Olha a riqueza de ensinamento que os discípulos tiveram aqui. Olha a profundidade teológica, a profundidade de conhecimento, de ensino que esses caras aproveitaram e tiveram aqui, simplesmente porque eles entenderam que a multidão de tarefas que estava lá embaixo esperando, podia esperar mais um pouquinho, porque a gente precisa ouvir a voz de Jesus. Então, essa é a primeira coisa, ouvir a voz de Jesus é mais importante. A segunda coisa que eu penso quando eu leio esses 2 versículos é que nem tudo que eu vejo como bom é o que Jesus quer da gente. Nem tudo que eu olho e falo assim, eu vou me envolver na igreja assim, assado, eu vou fazer isso na minha casa. É ótimo, é maravilhoso, mas será que é isso que Jesus está pedindo para a gente? Alguns discípulos poderiam dizer, Jesus, agora é a hora, tem uma multidão lá, o Senhor está começando o seu ministério, vamos lá, você vai ficar conhecido, você vai ganhar um monte de seguidor no Instagram, seus reels, suas postagens vão bombar, Jesus, vamos descer, bota uma roupa legal aí, o Senhor vai descer e nós vamos fazer acontecer. Jesus, agora é a hora, o Senhor esperou 30 anos, aí o seu ministério vai começar, vamos fazer esse negócio bombar, vamos sair para missões, vamos postar, vamos fazer as coisas acontecer. Jesus, o Senhor tem que curar, o Senhor tem... Calma. Jesus faz exatamente o contrário. Porque ele quer mostrar para os discípulos e automaticamente mostrar para mim e para você que o centro do chamado de Deus para nós não é a produtividade. O centro do chamado de Deus para mim e para você não é o trabalho. O centro do discipulado não é o quantas milhões de coisas você faz quando você está lá fora servindo a multidão ou aqui na igreja. O centro da nossa vida, o centro que Jesus queria ensinar para esses homens aqui, era que o centro da vida deles era ouvir a voz de Deus. Não tem nada mais importante, não tem uma lista de coisas que você faz, não tem um monte de coisa, um monte de gente que você alcança, nada é melhor ou maior do que ouvir as palavras de Jesus. Se assentar, esquecer o celular, e ouvir a voz de Jesus. E tem uma coisa aqui que, tá bom, então a gente entende que a voz de Jesus é mais importante, a gente entende que nem tudo que às vezes a gente vê como bom, para Jesus é bom naquele momento, mas para quem são essas palavras aqui? Para quem foram ditas essas palavras aqui? Os milagres que Jesus fez, as coisas que Jesus fez no ministério, a gente tem aqui os evangelhos para ler e se maravilhar com isso, com os relatos, foi para todo mundo. Jesus curou todo mundo, Jesus abraçou, Jesus serviu, Jesus acolheu, Jesus libertou pessoas de possessões demoníacas, Jesus teve um ministério, uma vida, uma entrega de fato incrível. Mas para quem eram as palavras de Jesus nesse momento aqui? As palavras de Jesus aqui foram para os discípulos, não foi para a multidão. Quem pode ouvir Jesus? Quem ouviu esse sermão aqui? Quem foram as pessoas que a dedo Jesus escolheu para ouvir as bem-aventuranças? A gente pode muito bem ser curado, ser liberto, ter uma vida transformada. Jesus pode prosperar a nossa casa, o nosso trabalho, o nosso negócio. Isso é incrível. A gente tem que buscar isso, a gente tem que pedir isso para Deus. Jesus, me cura dessa doença, me cura dessa dor. Jesus, prospere meu negócio. Jesus, me dá sabedoria para tomar essa decisão. E Ele dá, Ele faz. Mas, se a gente não for discípulo, a gente não vai ouvir as palavras de Jesus. Você se torna apenas um desfrutador de bênçãos. Existe essa palavra? Desfrutador? Existe? Se não, inventei. A gente se torna só uma pessoa que usufrui das bênçãos. E para muita gente isso está legal. Vem na igreja domingo, ouve aqui uma ministração, uma palavra, quer ser abençoado, mas e as palavras de Jesus? E essa Bíblia que está aí no seu colo? E as bem-aventuranças que Jesus disse só para os discípulos? Onde que fica isso?
Como que o nosso coração está com expectativa para isso? É muito fácil, toma aqui sua cura, cego, volta a ver, paralítico, volta a andar, coxo, está aqui seu milagre, mulher do fluxo de sangue, você está livre, vai, adúltera, vai, não peques mais. Muito fácil isso. Para Jesus isso é assim, né? Mas e ouvir a voz de Jesus? Quantos da multidão ali foram curados e libertos e... Tá bom, eu já tenho o que eu quero, vou embora. Tá bom, eu já vim buscar o que eu precisava. Agora, a ouvir, ter que ficar aqui sentado todo domingo, vir na ministração, participar de uma célula, de um pequeno grupo, me envolver com... às vezes é desconfortável, às vezes é chato, às vezes toma meu tempo, eu estou com minha lista cheia de coisa para fazer. Para quem são as palavras de Jesus? Quem somos nós nesse contexto aqui? Será que a gente é igual essa multidão que vai e está tudo bem querer um milagre, uma transformação, uma palavra? Está tudo bem isso, a gente, isso faz parte. Mas será que a nossa vida está só nisso aqui? Será que a gente não está se preocupando em ouvir também, sentar ali aos pés de Jesus? Imagina que lindo, gente. Você no alto do monte, vendo assim, a paisagem, aos pés do Cristo, aos pés do nosso Messias. Que lindo essa cena, sentado ali ouvindo. Mas será que a gente se comporta como, talvez, esses discípulos aqui? Ou será que às vezes a gente está como essa multidão, esperando Jesus descer? Jesus, dá-me meu milagre, a minha vida precisa seguir, eu vim buscar isso. Tem diferença aqui. Tem diferença aqui. E, então, para a gente recapitular, a primeira coisa é, as palavras de Jesus são mais importantes. Daí a segunda, então, depois que a gente entende que as palavras são importantes, a gente entende que, tá bom, então ouvir as palavras está na frente de qualquer coisa, até das tarefas boas, até de descer e ir servir a multidão, até de ir poder servir a igreja, o corpo, a casa de Jesus, a minha casa, o meu lar, a minha família. A gente entende também, em terceiro lugar, que quem ouve as palavras são os discípulos, nesse caso aqui. Existe a diferença desses caras que se assentam para ouvir e da multidão, muitas pessoas da multidão que estavam ali para serem abençoadas, enfim. Em quarto lugar, quem ouve, eu coloquei aqui o quarto ponto, quem ouve a voz, quem ouve esses ensinamentos, conhece a alegria. Os que ouviram, os que são discípulos, entenderam que a multidão de tarefas pode esperar, eles ouvem as palavras e a esses está preservado a revelação das bem-aventuranças. Então, quando você ouve Jesus, as bem-aventuranças elas estão aqui, é maravilhoso. É maravilhoso. Olha só, bem-aventurado é quem faz isso. Bem-aventurado é quem é desse jeito. Bem-aventurado é quem sofre por meu nome. Bem-aventurado é isso. Então, ouvir a voz de Jesus automaticamente proporciona para a gente essas coisas aqui. Isso é incrível, é maravilhoso ser discípulo de Jesus e receber o que esse privilégio dá para mim e para você. A multidão não ouviu as bem-aventuranças, eles não ouviram isso aqui de Jesus. Vamos ler aí, quem está com a Bíblia aberta, acompanha comigo aí, a partir do versículo 3. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Versículo 11. Bem-aventurados são vocês, discípulos, que estão aqui nos meus pés ouvindo, por minha causa, por os insultarem, os perseguirem e mentindo, disseram todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa no céu, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Quem ouve, conhece essa alegria. Quem ouve, conhece as bem-aventuranças. Quem ouve, desfruta disso em Cristo Jesus. E isso é maravilhoso, gente. Em quinto lugar, e para a gente caminhar para o final, para mim é o ponto-chave, assim, o que mais me marca, assim. É o que intencionalmente Jesus faz, que é deixar a multidão, as milhares de coisas para fazer, que a gente já falou aqui, e seria Jesus ensinando para os discípulos no privado o que eles iam manifestar e fazer no público.
A gente aprende aos pés do Mestre, no alto do monte, longe da multidão, das coisas, das tarefas, e aí a gente vai encarar de fato o mundo e a nossa vocação lá fora. É esse momento aqui, aos pés de Jesus, que capacita a mim e a você a sairmos. E aí lá fora, lá no seu trabalho, lá quando você está dirigindo, quando você está ensinando, quando você está advogando, sei lá, o que você faz aí, sua vocação, seu trabalho, quando você está limpando a casa, quando você está cuidando do seu filho, é nesse lugar que depois que você aprende nesse lugar privado com Cristo, que você deixa essa multidão de coisas, de tarefas, e você entende que você precisa se assentar aos pés de Cristo, aí que a gente está preparado para, de fato, cumprir essa grande comissão e ser os missionários que a gente nasceu para ser. Não existe missionário, não existe missão sem os pés de Jesus, gente. Você vai ter o que para compartilhar, você vai ter o que para dar, você vai ter o que para dividir. Se é só tarefa, é check, é uma lista cheia de coisas, e estar aos pés de Jesus, contemplar, jejuar, orar, e as disciplinas, as práticas espirituais, elas nem entram lá. Eu vou botar um sermão aqui no carro quando eu estou indo de um lugar para o outro, quando eu tomo banho eu estou ouvindo a pregação, ou alguém lê aí alguma coisa que eu conto, eu vou fazendo outra coisa. É aqui nesse lugar privado, que assentados aos pés de Jesus, eles são abastecidos, capacitados, se aprendem o que de fato é ser bem-aventurado, para depois sair e pisar no chão do mundo. E é nesse chão, é nesse mundo, é lá fora, que eles vão manifestar e compartilhar daquilo que eles viveram ali. Então vocês aprenderam tanta coisa aqui, eu tenho certeza que Deus ministrou tanta coisa relacionada às missões nesses dias, nesses domingos, mas eu queria que... Hoje é o último dia? É hoje que acaba? Tem mais um ainda, né? Eu queria que em todo esse percurso, assim, o pedido que esse pobre missionário aqui tem para fazer para vocês é que vocês não percam nesse olhar para a grande comissão, nesse olhar para o que Jesus está fazendo e onde você se encaixa, você não perca esse lugar que é estar aos pés de Jesus. Aí, quando você sair para exercer sua vocação, para exercer aquilo que Deus confiou para você, o talento que Deus te deu, a vocação que você tem, a habilidade que você tem, vai ser diferente. Isso vai ser assim, no reino, isso vai ser algo incrível, porque você gastou tempo ali aos pés de Jesus. Você intencionalmente parou tudo. Jesus, o senhor sabe que eu tenho 1 milhão de coisas para resolver. Às vezes eu não sei nem por onde começar. Mas eu decidi me assentar aqui nos pés do Senhor nesse monte e ensina para mim, Jesus, o que é a verdadeira alegria. Ensina para mim o que é olhar para o Senhor e te ouvir falar. Quantas vezes a gente... Sei lá, pensa nessa semana que você teve aí, irmão e irmã. Pensa aí na sua rotina, tudo que você fez essa semana. No seu trabalho, na sua casa, com a sua família, enfim. Quantos foram os dias que você, de fato, parou e fez isso aqui, que a gente está vendo? Quantos foram os dias, nas últimas semanas, nos últimos dias, onde você, de fato, falou, Jesus, legal, eu quero ser parte da grande comissão, eu quero ser comissionado, eu quero usufruir, eu quero participar do que o Senhor tem feito no mundo, eu quero participar da sua missão, me ajuda, me deixa participar, me deixa ir, me envia. Jesus, eu tenho um país no meu coração. O Senhor me usa para contribuir, me ensina a orar pelos missionários, pelos projetos. Jesus, eu quero ir para lá, para o Rio Grande do Sul com a igreja, eu quero servir aqueles irmãos. Que ótimo, que lindo, mas quanto tempo você gastou assentado aos pés desse Jesus, que é o dono da missão, para ouvi-lo? Para receber, de fato, o alimento que só Ele tem para dar. Quantos foram os momentos onde você largou o seu celular em outro cômodo? Lá em casa a gente faz isso às vezes, eu e a Aline. Aline, bota o celular lá na cozinha, vamos ficar lá no escritório. Senão a gente não consegue. Isso aqui talvez seja o maior inimigo que a gente tem hoje em dia. Se você ficar com ele na mão, não vai parar de chegar vídeo legal para você ver, coisas legais para você aprender. Aí a gente salva vídeo, manda para fulano, vê um meme, vê uma coisa e passou o dia. Passou 1 hora, 40 minutos e... a gente perdeu. A gente aprende aos pés de Jesus, aos pés do Mestre, e a gente ouve as palavras, e quando a gente desce, esse convite para descer do monte é o convite que essa igreja, que os pastores, os líderes, estão fazendo para você. Olha, gente, vamos descer do monte agora. A gente está sendo cheio aqui, sendo ministrados. Descer do monte é sair pelaquela porta ali, quando você hoje for almoçar, amanhã no seu trabalho. Às vezes a gente vê o nosso trabalho como peso, né? E a gente esquece que o trabalho foi criado por Jesus, né? Foi Deus que lá no Éden deu o trabalho para o homem. Adão, está vendo aqui tudo?
você vai cultivar e você vai guardar. Adão já tinha tarefa lá, Adão já tinha coisas para fazer. Adão tinha que cultivar o jardim e ele tinha que guardar o jardim. O trabalho foi algo dado por Deus e a nossa sociedade, a gente olha para amanhã, 7 da manhã, eu tenho que estar lá olhando para aquele povo estranho, com aquela cara estranha. A gente vê o trabalho com peso, né? A gente vê o nosso trabalho às vezes com um labor penoso, algo que a gente faz, né? O diabo roubou no pecado, na queda, o diabo corrompeu até o ideal do trabalho, né? E quando a gente sai, quando a gente desce do monte, eu fui em uma igreja uma vez que é muito legal, tem uma placa assim, apontando para fora, e a placa diz assim: bem-vindo ao seu campo missionário. É lá fora, gente. Saiu da porta, é o nosso campo missionário. O meu campo missionário da Aline hoje é em Colombo, ali na base da Mais. O Giovanni, o campo dele ano que vem vai ser o Quênia. Ele está indo para o Quênia ano que vem, está se preparando para ir para o Quênia. Talvez o seu campo vai ser o escritório que você vai chegar amanhã, a escola que você vai chegar amanhã e abrir um caderno. É o campo missionário que você tem. É essa descida do monte aqui, é nesse lugar que Deus vai, de fato, fazer acontecer o que você ouviu e aprendeu ali aos pés de Jesus. O convite hoje, então, para mim e para você, nesse culto de missões, é que a gente desça desse monte. O culto está acabando, o retiro acabou, a programação acabou, mas é ali fora que eu coloco em prática o que Jesus ensinou. Aí eu estou preparado, aí eu estou cheio, aí eu estou completo, aí eu estou com os olhos fitados em Jesus, eu estou com as minhas multidões de tarefas e de afazeres esperando, porque olhar para Jesus agora é mais importante. Eu queria mostrar uma foto, dá para ser agora? Para a gente para a gente terminar. Está dando para todo mundo ver aí? Certo? Bom, eu queria terminar com esse exemplo aqui, que é um exemplo que me marca muito, assim, de uma maneira sobrenatural. Essa foto aqui é de uma mulher da Eritreia. É um país... Quem aqui já ouviu falar da Eritreia? Até eu ouvi a história dela, eu nunca tinha ouvido falar. E na Eritreia existem alguns grupos que são grupos extremistas, né? E a gente falou no início aqui, vocês viram no vídeo, sobre a igreja perseguida, cristãos, 360 milhões de cristãos que são perseguidos pela fé. Essa mulher aqui, a gente chama ela de Mônica. Com certeza o nome dela não é Mônica, mas, enfim, até para protegê-la, a identidade dela. E é uma história que me choca muito, assim. E eu queria compartilhar ela com você também, com maior zelo, maior amor no coração. A Mônica, um dia, saindo do culto, igual eu e você estamos aqui, lindo, né? A gente cantou, a gente ouviu a palavra, a gente vai orar, vai receber a bênção e a gente vai ir para nossas casas, almoçar, né? Aquele frango, aquela maionese. Domingo é dia, né? Aquele check naquele almoço padrão de domingo, assim. E um dia, saindo do culto, assim, igual eu e você vamos fazer daqui a pouco, o Boko Haram, que é um grupo extremista, assim, que é um grupo bem, bem extremista, eles chegaram em vários carros e eles começaram a matar várias pessoas que estavam saindo da igreja. O marido dela teve o pescoço cortado na frente dela, e ele caiu morto, óbvio, e ela tem esse negócio no pescoço, porque o mesmo facão que cortou o pescoço do marido dela também bateu no pescoço dela. E ela caiu, ela foi dada ali na hora como morta, mas ela não morreu. A ambulância chegou, quando foram fazer os primeiros socorros ali, eles perceberam que ela ainda estava viva, já com um corte, um dano muito forte, muito profundo aqui no pescoço. Enfim, ela foi levada ao hospital. A história dela, na época, correu os 4 cantos aí das agências missionárias. E aí uma organização americana, que é uma organização parceira da Mais, a Voz dos Mártires, eles foram ajudar a Mônica. Então saiu um missionário lá dos Estados Unidos, foram lá para a Eritreia, e ele foi assim com todos os aparatos que ele podia para poder ajudar a Mônica. E, gente, os americanos, quando a gente fala de missões, eles de fato são diferentes, assim. E eles foram assim na maior boa vontade, fizeram uma grande mobilização para poder ajudar a Mônica e os outros cristãos também que sobreviveram a esse ataque. E ela tem esse eu não lembro o nome, mas ela tem esse itemzinho aqui no pescoço, porque de fato ela ficou com a fala muito comprometida.
Então, às vezes ela vai falar, ela tem que tampar aqui o buraquinho com a mão para a voz poder sair com mais clareza, assim. E essa mulher teve a vida dela impactada para o resto. Assim, enquanto ela viver, ela vai se lembrar, todo momento que ela for comer, que ela for beber alguma coisa, ou que ela for deitar na cama dela e ela olhar para o lado e ela não vê o marido dela ali mais, ela vai se lembrar do que aconteceu. Mas o ponto onde eu quero chegar é que, na hora que esses missionários foram falar com a Mônica, e eles chegaram, Mônica, fala pra gente o que você precisa, você quer sair daqui, a gente vai levar você para os Estados Unidos, a gente vai te ajudar, a gente vai fazer o que você precisar, a gente vai tirar você, seus filhos, a gente vai proteger vocês, fala o país que você quer morar, escolhe o que você... Está aqui, um papel em branco, escreve aí o que você quer que a gente vai fazer. E a resposta da Mônica é uma resposta de uma pessoa que está nesse lugar aqui que a gente está falando. É uma resposta de uma pessoa que eu tenho certeza que frequentemente deixa a multidão de tarefas para estar aos pés de Jesus e para ouvir as bem-aventuranças, para ouvir o que Jesus tem para compartilhar. E aí, você talvez, no lugar da Mônica, e eu com certeza eu ia falar, olha, me tira daqui, eu quero ir embora desse país, eu não quero mais correr o risco de vida, de morte. A resposta dela foi, para mim, foi algo assim que me mostra, de fato, o que um missionário, o que uma pessoa que entende que as palavras de Jesus são mais importantes, responderia. Ela falou assim para o missionário, olha, as Bíblias que a gente usa aqui na nossa vila acabaram. Você pode, por favor, comprar mais Bíblias para a gente continuar o trabalho? Isso é uma resposta de alguém que entendeu, de fato, que estar aos pés de Jesus é mais importante de qualquer outra coisa. Ela poderia ter pedido aqui, gente, e está tudo bem. Quem não ia pedir uma segurança, tira a gente daqui, protege meus filhos, cuida das pessoas aqui, traz remédio. Ela deixou isso tudo para, de fato, porque ela provavelmente, essas pessoas são, para mim, heróis da fé. Essa aqui, você está vendo uma heroína da fé. É uma pessoa que entendeu que para ser um missionário, a multidão de tarefas e estar com Jesus e, de fato, entender esse lugar mais importante. Aqui, dá Bíblia para a gente. As nossas Bíblias acabaram e a gente precisa de mais Bíblia para seguir a evangelização e o trabalho. Preparada, ela vai ser uma missionária. Você vai ser uma professora, uma faxineira, um Uber, um caminhoneiro, um frentista, que vai, no momento chave, entender isso que a Mônica entendeu. Entender que ouvir as palavras e, de fato, para quando a gente for para o mundo, isso é a atitude de alguém que ouviu as palavras e, na hora de agir, sabia o que falar, sabia o que fazer. Como Neemias, quando ele estava de frente para o rei, e o rei pergunta, Neemias, por que você está chorando? O que aconteceu? Neemias, em 2 segundos, a Bíblia fala que Neemias orou e respondeu, é agora. Na hora que a situação chegar, que a demanda apareceu, eu estou preparado porque eu passo tempo aos pés de Jesus no monte, eu passo tempo ouvindo a voz de Jesus, e na hora que a demanda chega, na hora que eu estou lá no mundo, no chão, nesse mundo, fazendo o que Jesus me chamou para fazer, eu tenho que responder, eu tenho que entregar, eu tenho que dizer, porque eu entendi que ouvir as palavras de Jesus é mais importante, eu entendi que as palavras são para os discípulos, eu entendi que quem ouve conhece a verdadeira alegria, e eu entendi que quem é abastecido e aprende no privado, tem, nesses momentos onde as situações chaves acontecem, tenho que compartilhar no público, no mundo. Porque lá no privado, eu entendi que eu sou um discípulo, que eu preciso me assentar aos pés de Jesus. Que Deus ajude a mim e a você nessa manhã. Depois de ouvir tantas coisas durante essas semanas e mais na semana que vem, sobre missões, sobre a grande comissão, sobre o nosso papel nisso, sobre como as coisas acontecem, depois de ouvir que existem 360 milhões de cristãos perseguidos no mundo, depois de ouvir tanta coisa que vocês estão sendo ensinados aqui, ministrados, que para ser os missionários que a gente quer, que Jesus espera que a gente seja, e Ele de fato espera que a gente seja, Ele convida a mim e a você para isso. Jesus poderia fazer assim, gente, tudo muito simples, e fazer sozinho, mas Ele é tão bondoso que Ele deixa eu e você participarmos disso. Isso é incrível, né? E por essa bondade dEle de deixar a gente fazer parte, que a gente entenda o nosso lugar e que essa possa ser uma verdade para você.
Que você entenda que você sim é um missionário, que você foi sim comissionado, que a grande comissão é para mim, é para você, na Mais, no Quênia ano que vem, onde quer que Deus te levar, onde quer que Deus colocar você, mas que você não perca de vista que para ser esse missionário, que para descer do monte como os discípulos desciam e para de fato agir ali, a gente precisa estar aos pés de Jesus no monte. Amém? Posso fazer uma oração, Alisson? Acima de toda razão, acima dos céus, olhando pra nós com graça e perdão, ó Deus do meu ser, o meu Deus tu és. Perto e mais perto eu estou, tua voz